a gente já viu ali na eleição do Jair Bolsonaro que era alguém desconhecido, né, da maioria da população e que a própria política não enxergou o crescimento do Jair Bolsonaro porque ele estava sendo feito ali nas redes sociais quando se achava que era bolha, quando se achava que a política feita via as redes sociais não se reverteria em votos e quando a gente percebeu, inclusive nós da imprensa, né, que não apostávamos ali R$ 1 na candidatura do Bolsonaro, todo mundo achava que quando começassem os debates ele iria derreter. Quando a gente viu, tinha toda uma estrutura feita ali de base, vindo das redes sociais, que fizeram com que o Jair Bolsonaro conseguisse implementar o seu discurso e fazer com que as pessoas começassem, inclusive, a admitir que eram de direita, porque no Brasil ninguém admitia que era de direita, né? Era uma coisa assim por conta da questão da ditadura militar, nós passamos ali 20 anos, né, nesse processo, então ninguém falava que era de direita. Isso foi uma construção ali, por meio do Carlos Bolsonaro, eles enxergaram isso como um ambiente que vira voto sim. Aí eu vou citar mais uma pessoa, o Pablo Marçal, que na eleição para a Prefeitura de São Paulo, também uma pessoa totalmente outsider ali da política, mas que tinha ali um espaço nas redes sociais totalmente desprezado pelos acadêmicos, né, pelas pessoas que ficam aí analisando a política, e depois, quando a gente viu, ele praticamente quase ganhou a eleição para São Paulo. Ele só não ganhou a eleição para a Prefeitura de São Paulo porque teve um episódio ali da cadeirada, né, do Datena, ele nos debates ali, ele perdeu a mão, ele foi querer transpor, né, para os debates o que ele fazia nas redes sociais e ali não pegou, mas o Pablo Marçal foi um candidato que surpreendeu ali na campanha e só surpreendeu pelo trabalho que ele fazia nas redes sociais. Essas pessoas viram popstar. Inclusive a Michelle Bolsonaro, Neila, não era uma figura que tinha uma presença no governo do Bolsonaro, assim como a Janja tem no governo Lula. A Janja ocupa espaços de poder. Ele manda a Janja de vez em quando viajar, que eu acho que ele dá uma cansada da Janja, e manda ela representar o governo em algum lugar para poder dar uma respirada. E o Bolsonaro não fazia isso. Então, a Michelle foi ganhando espaço por meio das redes sociais, ela foi ocupando ali, a partir dali ela foi viajando, foi montando ali o PL Mulher, o Bolsonaro deu uma função para ela e ela conseguiu fazer com que essa função ficasse grande nas mãos delas, é um mérito da Michelle. Estava lendo esses dias o nosso colega Pedro Doria do Meio, que até é um veículo que eu recomendo fortemente, é um veículo em que aprofunda as discussões, Neila, fazendo uma propaganda aqui do nosso concorrente, mas que vale a pena acompanhar, e ele estava dizendo que a Michelle, inclusive, fez uma questão ali de gamificação, que é uma coisa que vem muito das redes sociais, que é cada pessoa que ia numa reunião com a Michelle ganhava um botãozinho, e quanto mais botões você ganha, mais próximo da Michelle você podia ficar. Próximo mesmo, assim, no palanque com ela, tirar uma foto com a Michelle, sei lá, ganhar um autógrafo da Michelle. Então, ela ganhou isso porque ela virou uma personagem pop. A gente estava brincando agora da Georgina, era uma brincadeira, mas era sério, né, Neila? A gente gosta da Georgina de verdade. A Georgina ganhou esse espaço porque ela foi para a Netflix, porque ela culpou as redes sociais. Então, não dá mais para a gente tratar essa questão da eleição como algo analógico, né? Inclusive, esse é um ponto que a campanha do Flávio vai pegar bastante, se o Flávio conseguir ser candidato, porque eu tenho um pouco de dúvida se a Michelle não vai ocupar essa vaga, mas política muda o tempo todo, então a gente está falando do cenário de hoje, o Flávio vai pegar essa questão do Lula, que é um presidente atrasado do ponto de vista tecnológico, um presidente analógico, um presidente que não gosta de celular, e que não está enxergando que o futuro é inteligência artificial, né? Não adianta você não gostar da inteligência artificial, não tem não gostar. Ou você entende que isso daí veio para ficar e que ela pode melhorar a sua vida, ou você vai ser atropelado pelos fatos e sinto muito, ninguém vai estar preocupado para você. Esses dias, Neila, eu tenho uma coluna aqui no Metrópolis, que eu também convido todo mundo a acompanhar, e eu sempre falo para a minha equipe, olha, passem o texto ali no chat GPT, porque ele pega esses erros gramaticais, né? Às vezes a gente escreve com pressa e tal, a gente escreve a matéria, obviamente a gente apura, e a gente passa ali para dar uma olhada se ficou faltando uma crase, uma vírgula errada e tal.
e a matéria ficou com uma marcação embaixo da matéria, que às vezes ele coloca, olha, fiz as correções e tal, e foi pro ar assim, a gente não percebeu e virou um escândalo na imprensa brasileira. Olha, desculpa, se você não usa o ChatGPT, problema seu, eu uso todo dia, toda hora, o que precisar, para me ajudar a poder entregar para o leitor o melhor texto sem nenhum erro gramatical, porque ninguém merece texto com erro e a gente também muitas vezes deixa passar. Eu queria amarrar o meu comentário aqui falando o seguinte, que saiu uma pesquisa, né, que é da NordVPN, que faz essa pesquisa sobre a quantidade de tempo que o brasileiro passa nas redes sociais, na internet, né? E a gente sabe que o Brasil é o país que acessa por mais tempo as redes sociais. Então, o que eles disseram? Uma pesquisa que saiu agora, né, de dados de abril, então está super fresquinha, que o brasileiro passa 116 horas semanais conectados à internet. Se você for considerar isso ao longo da vida, dá 52 anos da sua vida que você passa só conectado na internet. São 52 anos, 9 meses e 16 dias, equivalente a 70% da expectativa de vida do país. Uau. Isso agora. Em 2022, olha como cresceu, Neila e Felipe. Espero já ter convencido o Felipe a ter mudado de opinião. Em 2022, quando a empresa fez o mesmo levantamento, o tempo era de 41 anos, ou seja, houve um salto de mais de 11 anos da sua vida que você passa na internet. Então, eu acho que não dá para dizer que isso daqui não vai influenciar o seu voto, que o like não vai se transformar em voto. Afinal de contas, quando você dá like para alguém, você está concordando com aquilo que a pessoa diz. Tem aquele negócio na internet que RT não é concordância, não tem o que o pessoal coloca assim para escapar. A RT não é endosso, dizem as vozes aqui da nossa cabeça. As vozes da nossa cabeça. Obrigada aí, produção. RT não é endosso. Claro que é endosso, né? Se você dá um RT num post, você está dizendo que você concorda com aquilo que está escrito ali. Então, acho que as redes dizem muito, inclusive, Neila, as pesquisas hoje em dia não são apenas pesquisas com o eleitorado. Tem muita empresa que está fazendo pesquisas dos sentimentos que as pessoas demonstram nas redes sociais. Isso está sendo utilizado na campanha muito e tem que ser utilizado mesmo, né? Você ali vê o humor das pessoas. Então, o Flávio certamente tem pesquisas que mostram para ele como que as pessoas estão reagindo nas redes sociais com relação a esses episódios da Michelle ou de outros temas ali que impactam a sua campanha. O Lula não deve trabalhar com pesquisa com relação a isso, porque ele é contra, né, a internet, mas estou brincando, obviamente. É claro que a campanha do Lula também deve ter pesquisas. Qualquer candidato hoje em dia, ou qualquer empresa que se preze, ela tem institutos ali que estão analisando nas redes sociais o que é que as pessoas estão dizendo. Já tem ao ponto, gente, de um candidato vai num determinado bairro da sua cidade, um candidato a deputado, a vereador, eleições menores. Quando ele chega nesse bairro, essa pesquisa já mostrou para ele o que aquelas pessoas daquele bairro estão mais comentando nas redes sociais. Então ele já sabe que naquela semana as pessoas estão criticando o buraco lá no meio da rua. Então ele já chega dizendo sobre isso. Aí a pessoa acha que ele está ali, olha que legal, ele está falando a minha linguagem. Na verdade, ele está totalmente pautado e brifado por aquilo que a pesquisa mostrou para ele. Então, cada vez mais, né, a gente ali direcionado, né, pelo que as redes sociais estão demonstrando. Aí, para terminar, eu vi uma análise muito interessante, que eu vou tentar depois pegar também o nome da pessoa aqui no Instagram, muito interessante mesmo, sobre as mudanças que o Flávio Bolsonaro tem feito nas redes sociais da sua campanha. Então, no início era uma coisa mais formal. Chapada, né? Mais chapadinha ali, aquela coisa mais tradicional, como se fosse um jornal nacional. Hoje, o vídeo já é focado no Flávio, não tem tanto recurso ali de imagem, é o Flávio falando como se ele tivesse ele mesmo se filmando, porque as redes sociais têm muito disso, de você mostrar aquela sua naturalidade. Identificação. Né? Identificação. Então, tudo é pensado, né? Não é nada espontâneo, nem com relação à direita, nem com relação à esquerda, nem com relação ao centro. Tudo é muito, aquele espontâneo, mas que, na verdade, nem tanto. Tem tanto
Tem toda uma programação ali por trás para as coisas darem certo, né? Espontâneo, Mudou de opinião, Felipe? Não, pior que não, mas eu entendi o seu lado, Andresa. Só brevemente, se você me permitir, nele, Andresa, o que eu acho é o seguinte: claro que a tecnologia veio para ficar. Claro que ninguém vai fazer campanha analógica em 2026, né? Mas eu creio que eu consigo explicar 2018 e 2022, né? Muito mais por um viés de que a população estava cansada da política, né? 2018 o PT estava na lona, era o auge praticamente da Lava Jato, né? Lula estava preso, né? Vários políticos do PT estavam sendo processados. E aí o discurso anti-política, anti-establishment, pegou na sociedade. E o candidato, naquele momento, que incorporava, né, o anti-establishment, a antipolítica, era exatamente Flávio Bolsonaro. Da mesma forma, aqui em São Paulo, em 2022, no município de São Paulo, quando você vê os candidatos tradicionais da política, né, o Nunes disputando a reeleição, o Boulos, que apesar de ser novo, é uma pessoa que, para o público geral, vê o Boulos como uma pessoa cansada, né, disputou a eleição para a presidência da República em 2018 e estava disputando candidatura a prefeito com o mesmo discurso, né, identitário e tal. E aquilo lá também gerou na sociedade a busca por um outsider. Então aí o Pablo Marçal, criminalizando a política, com um discurso anti-establishment, com um discurso de empreendedorismo, guardou muito mais aderência na sociedade do que o discurso antigo do Boulos e do que o discurso convencional do Nunes, né? A periferia de São Paulo, por isso que a esquerda não consegue entrar, né, mais como entrava na periferia de São Paulo, na zona leste de São Paulo. Por que não consegue? Porque o discurso da esquerda que tinha antigamente, né, não encontra amparo. Aquela população da periferia, né, mudou. Ela vê o empreendedorismo muito mais como uma necessidade, como uma vontade, do que políticas públicas convencionais de esquerda, né? Então, por isso, né, que o discurso do Marçal ganhou. E, Andresa, a gente segue todo mundo, até para a questão do nosso trabalho, né? Eu sigo Bolsonaro, sigo Lula, sigo político de esquerda, político de direita, comentarista de esquerda, mas o grosso da população, né, vive numa bolha na internet também, né? Aquela pessoa que é petista raiz não segue ninguém de direita, não. Não segue. Da mesma forma que o bolsonarista raiz não segue a político de esquerda, né? Então, o like e o compartilhamento daquelas bolhas ressoam só naquela bolha, né? E aquele público do meio, sabe o que ele segue? Segue assim, receitas de internet, restaurante, vida fit. Não segue ninguém da política. Até segue uma outra pessoa, talvez, ali e tal, sei lá o quê. Então a internet, né, as redes sociais, funcionam com o mecanismo do algoritmo, né, de dar informação que aquelas pessoas buscam. Então, a esquerda busca informação de esquerda, a direita busca informação de direita. Então por isso que os marqueteiros hoje em dia, que querem usar a tecnologia das redes sociais, têm que criar, de uma forma, conteúdo que estouram a bolha, né? Mas os likes, compartilhamento, na minha humilde opinião, Andresa, fica somente ressoando nas próprias bolhas. Então, a gente acha, por exemplo, que, poxa, esse vídeo pegou. Tipo assim, o Nicolas Ferreira, por exemplo, na questão do Pix, conseguiu ter 300 milhões de visualizações. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, ou seja, várias pessoas viram aquele vídeo várias vezes, com toda certeza, pessoas da direita e da esquerda viram aquele vídeo e pessoas do centro viram aquele vídeo. Mas não é a realidade, na minha opinião, das redes sociais. Então, esse é o trabalho dos marqueteiros, fazerem com que o conteúdo dele, por meio de um algoritmo, consiga furar a bolha e consiga repercutir no eleitorado de centro, mas não é centro-centrão, é o centro sociológico, que vamos colocar dessa forma, né? Para poder fazer com que esse público, que, na minha opinião, muda as eleições e ganha as eleições, passe a olhar aquele candidato com outros olhos. Mas eu entendo o que você colocou, Andresa, mas eu só sou um pouco cético em relação se likes e compartilhamentos, de fato, mudam o resultado de uma eleição. Eu acho que não ainda. Essa questão de furar a bolha, acho que você tem toda razão, e esse é o grande esforço, por isso que a direita polemiza tanto, inclusive para poder furar a bolha. Eu falei que é contraditório, né? Tem coisas que parece que eles estão dando um tiro no pé, mas na verdade é uma intenção de gerar o debate, e aí no meio desse debate polêmico eles incluem coisas que eles querem falar furando a bolha. Eu acho que a esquerda, vou discordar mais um pouquinho de você,
que a esquerda acompanha sim a direita justamente para poder fazer o contraponto, principalmente essa turma aí mais militante, eles acompanham para fazer ali o contraponto e colocar a posição deles por ali. Isso acaba, claro, gerando ali um debate entre os dois lados. Obviamente que as redes sociais têm um algoritmo, você acaba recebendo muito daquilo que é o que você procura, né? É aquilo que vai ser direcionado, mas com relação a um país que está tão polarizado, fica um ali fiscalizando o outro, de olho no outro, para poder fazer o ataque. O problema das redes é esse, né? Não há o debate, né? O que há é o ataque, porque eu não quero nem ouvir o que você pensa, você também não quer ouvir o que eu penso, e são dois lados que não conseguem dialogar. Por isso que é importante o centro, só que no Brasil o centro é centrão, e o centrão conversa com todo mundo e não se coloca, né, de uma forma discordante, né? Ele concorda com aquilo que é melhor, que convém, tanto que estão dizendo muito, e acho que é uma análise pertinente, que o Gilberto Kassab foi para vice do Ronaldo Caiado, justamente para poder negociar esse passe mais para frente, ou seja, com algum percentual de votos que o Caiado venha a ter para uma eleição no segundo turno, se for muito disputada, qualquer voto é voto, sim, ou seja, para negociar a própria vaga de vice, porque na verdade ele se anunciou como vice, mas ele pode sair a qualquer momento antes da convenção. As convenções partidárias começam agora em julho, e depois da convenção é o valendo, não tem mais como trocar